Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho desta quinta-feira, dia 23 de janeiro. O Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 3, versículos do 7º ao 12. Jesus retirou-se com seus discípulos a caminho do mar, e uma grande multidão, vinda da Galileia, o seguiu. E da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da Transjordânia, dos arredores de Tiro e de Sidônia, uma grande multidão, ao saber de tudo o que fazia, foi até ele. E ele disse a seus discípulos que deixassem um pequeno barco à sua disposição para que o povo não o apertasse, pois havia curado muita gente. E todos os que sofriam de alguma enfermidade lançavam-se sobre ele para tocá-lo. E os espíritos impuros, assim que o viam, caíam a seus pés e gritavam: Tu és o Filho de Deus. E ele os conjurava severamente para que não o tornassem manifesto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que evangelho maravilhoso, né? Que evangelho maravilhoso vermos Jesus em missão e o povo, à medida que vai conhecendo quem é Jesus, vai cada vez mais a notícia dos feitos de Jesus ela se espalha e o povo de diversas cidades, diversas regiões vai até Jesus, reconhecendo em Jesus aquele que pode resolver os seus problemas, sejam eles quais forem, necessidade de cura, seja libertação, seja um aconselhamento, seja ouvir a sua mensagem, porque às vezes nós precisamos só de uma palavra, né, de conforto, e só ouvir uma palavra já vai nos ajudar, vai melhorar o nosso dia, vai nos animar, melhorar a autoestima, e o Senhor, por meio das parábolas são histórias que ele contava, conseguia fazer isso também, né? Então, não eram só pessoas que necessitavam de cura, que tinham problemas físicos, que iam até o Senhor, porque são dimensões, como eu já conversei com você aqui, né, nos evangelhos, são dimensões da nossa vida, a dimensão psíquica, os problemas da mente, a dimensão física, as doenças do corpo e os problemas, as doenças da alma. São essas três dimensões que sempre nós estamos com dificuldades, precisando trabalhar em uma dessas áreas. Então, as pessoas começam a comentar o que Jesus está falando e fazendo e cada vez aumenta mais o número de pessoas, diz o evangelista São Marcos, que o seguia. Então, não apenas iam para alcançar aquilo que estavam procurando, mas que seguiam o Senhor. Por que o seguiam? Porque reconheciam aquilo que ele estava fazendo. E aí, meus queridos, olhando para os dias de hoje, né, se naquele tempo, em todas essas cidades, correu a notícia do que Jesus estava fazendo e aquele povo foi uma grande multidão e cada vez um número maior de pessoas ia até ele, hoje, transcorrido tantos anos de tudo isso que aconteceu, hoje com a internet, né, com todas as facilidades que nós temos de poder pesquisar sobre Jesus, sobre Deus, sobre religião, sobre fé, sobre a missão de Jesus, diante das suas necessidades, nessas três dimensões, a quem você tem buscado? Quem que você tem seguido? Porque muitas vezes vemos pessoas que se dizem cristãs, mas que no seu momento de necessidade, às vezes de ouvir uma palavra, só ouvir uma palavra que é o que está precisando, às vezes numa necessidade de cura ou de libertação, pessoas que se dizem cristãs, ao invés de buscar no Cristo, buscam em outros lugares a solução, né, dos seus problemas. Então, veja, hoje para nós podemos dizer, para nós é muito mais fácil,
porque nós temos a internet aí para poder nos ajudar, né? E nos aproximar do Senhor. Aquele povo, naquela época, não tinha não existia internet naquela época. Então era passado de um para o outro, e foi sendo passado de um para o outro que o Senhor estava fazendo. E aquele povo todo reconheceu que Jesus era aquele que podia resolver os seus problemas. Você consegue ter esse reconhecimento? Você consegue ver que diante do que você está vivendo, somente o Senhor pode te ajudar, somente Ele pode resolver o que você está vivendo? Você consegue enxergar isso? Tá, e se você consegue enxergar, é no Senhor que você tem depositado a sua fé? Porque nós vemos muitas vezes pessoas que se dizem cristãs que acreditam em horóscopo. Aqui eu estou falando para cristão católico, viu? Um cristão católico não vai depositar sua fé no que o horóscopo diz, né? Nós vemos muitas vezes cristãos católicos que acreditam em signos. Então, vivem aquilo que é dito para o seu signo. E não aquilo que está na palavra de Deus, não a orientação que o Senhor lhe dá. Nós vemos cristãos católicos que muitas vezes buscam em outros ritos, ouvem muitas vezes pessoas com outras crenças que não as cristãs, e preferem dar ouvido e seguir o que essas pessoas dizem e fazem nesses ritos, do que obedecer ao Senhor e seguir o Senhor Jesus. Por quê? Porque muitas vezes é apresentado para nós uma solução assim, olha, nós somos imediatistas. Então nós, diante do nosso problema, queremos que o nosso problema seja resolvido imediatamente. Então nós vamos muitas vezes naqueles que resolvem o nosso problema no estalar de dedos, imediatamente. E as coisas de Deus, o seguimento ao Cristo, nós sabemos que não é desta forma. Quando nós nos propomos a uma vida em Deus, nós precisamos saber aguardar que no tempo de Deus as coisas aconteçam. Por quê? Porque quando é no nosso tempo vai dar errado. Vai dar errado, nós não sabemos de nada, a gente só faz coisa errada, o ser humano só faz burrada. Então não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, porque o Senhor sabe da nossa vida, sabe de todas as coisas, sabe o tempo certo. Então se você é cristão, católico, você não vai buscar, por exemplo, né, nessas coisas que eu citei, você vai buscar em Cristo a solução dos seus problemas. Aonde você vai? Vai para diante do Santíssimo. Bota seu joelho no chão, pega o seu terço, vai rezar, vai colocar para o Senhor, vai na missa, participa da missa de joelhos, bota o joelho no chão, reza, peça ao Senhor força, reze a oração de Nossa Senhora ali diante do anjo Gabriel. Se é a vontade de Deus, faça-se, é o fiat, né? Cumpra-se, faça-se de Nossa Senhora. Se é a vontade de Deus, que então seja feita a vontade de Deus. Saiba aguardar que no tempo de Deus aconteça. Então siga o Senhor. Se você é cristão, siga Jesus Cristo e não aqueles que não são cristãos. Acorda, acorda. Aqueles que não são cristãos não vivem o cristianismo porque eles já se declararam que não são cristãos. Então a fé deles, o que eles acreditam, eles estão vivendo aquilo que acreditam. Você que diz que é cristão, você vai crer naquilo que o cristianismo apresenta, naquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensina. Então você vai reconhecer que é Cristo o Senhor da sua vida, e você vai seguir Ele, e não outras coisas. Não vai se desviar, vai focar em Cristo. E aí quando você focar em Cristo, com o joelho no chão, em oração, com fé, aí no tempo certo, quando você estiver preparado, Deus sabe o momento que você estará, você vai então alcançar. Como esse povo dessas regiões todas estavam indo diante do Senhor, estavam alcançando aquilo que necessitavam
Nós não vamos alcançar aquilo que, através da oração, com o joelho no chão, aquilo que nós queremos, né? Porque Deus não está para satisfazer as nossas vontades. Nós vamos alcançar, por meio da oração, reconhecendo o Senhor como o Senhor, aquilo que nós necessitamos. E aí nessas 3 dimensões que eu falei para você. Que entendendo isso, nós realmente possamos colocar o Senhor como o Senhor da nossa vida e assim como este povo que ouvimos no Evangelho de hoje, possamos segui-lo. Não para alcançar alguma coisa, não para que o Senhor faça por nós, mas porque nós entendemos quem é Jesus, reconhecemos, né, quem Ele é e por amor a Ele, por amá-lo, nós então o seguimos. Como os apóstolos, né, que sendo chamados pelo Senhor, imediatamente largaram o que estavam fazendo e passaram a segui-lo e cada vez foram aprendendo a amar mais o Senhor. Aconteça também conosco. Amém? Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.